A história começa com tristeza, inquietação, desejo por felicidade. E eu quero perguntar para você, independente de você ser membro desta igreja, ou de alguma igreja evangélica, ou de você estar pela primeira, segunda ou terceira vez visitando uma igreja, ouvindo uma pregação, cantando músicas cristãs, eu quero perguntar para você, você é feliz? Como é que anda essa busca sua por felicidade? Porque tudo que nós fazemos na vida sobre este mundo é buscar algo que traga para o nosso coração contentamento e felicidade. Mas essa felicidade não é fácil. E aliás, ela aparece não poucas vezes como alguma coisa que é surreal. Porque quem realmente é feliz? E a gente acha que felicidade é uma coisa que está sempre além de alguma atividade, de alguma circunstância, ou de alguém, ou de alguma coisa. A gente pensa, olha, quando eu crescer, as crianças, adolescentes, quando eu crescer e me livrar do meu pai e tiver a minha liberdade, eu vou ser feliz. Depois a gente pensa, não, quando eu casar, eu vou ser feliz. Depois você fala assim, ó, quando eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Não sabe de nada, inocente. Aí os filhos crescem e falam, no dia que eu casar meu filho, eu vou ser feliz. Mas antes de casar, alguém já chega para você e fala, isso não é felicidade, felicidade é quando chegarem os netos. Aí você vai ver o que é ser feliz. E a gente passa a vida inteira correndo atrás dessa felicidade, e a gente não para perceber que no fundo é uma jornada infeliz. E se nós não encontrarmos esta felicidade, não neste processo de busca atrás de alguma coisa, nós vamos passar a vida inteira, e quando chega no final da vida, nós estaremos cheios de arrependimento e dor. Eu não sei se você já leu o livro de Eclesiastes, mas o livro de Eclesiastes é um único livro dentro da Bíblia que tem um tom que é extremamente duro, porque é um tom pessimista. Porque o livro de Eclesiastes foi escrito por um velho rei, que teve tudo o que você pudesse imaginar na vida, mas ele estava terminando infeliz. Ele estava terminando infeliz porque ele teve um ótimo começo, mas o meio foi terrível, porque ele se afastou do único lugar onde ele poderia realmente ser feliz, e se envolveu em muitas fadigas nesta vida, se cansou, e só no fim da vida percebeu que tudo que ele fez não passava de uma corrida ilusória, e ele chama a vida de vaidade. Tudo, muita vaidade. Vaidade é fumaça, é ilusão, é miragem. Agora eu gostaria que você fizesse esse exercício. Olha para a sua vida e vê se aquilo que você pensa ser uma fonte de felicidade para você não passa também de uma grande vaidade. E no fundo você sabe que você não é feliz. E é nesse ponto que esse texto aqui começa, porque é isso que Jesus está confrontando na vida daquelas pessoas. O texto começa com uma percepção sobre Jesus. O texto começa dizendo que Jesus sentava e comia e recebia pecadores. Ou seja, Jesus não estava encaixado dentro das convenções da religião daquela época, do judaísmo, que era a religião era a religião da região onde Jesus nasceu. E os religiosos murmuravam de Jesus porque Jesus recebia pecadores, e de repente Jesus decide falar com eles através de parábolas para mostrar que eles estavam enganados. Jesus não recebia pecadores, Jesus os buscava. Era muito pior do que eles imaginavam. Eles estavam invocados com Jesus porque Jesus recebia pecadores e conversava com eles. E Jesus falou: vocês não perceberam ainda o que eu estou fazendo, porque eu não estou simplesmente recebendo pecadores infelizes, eu estou buscando pecadores infelizes. Se você ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, Jesus fala isso para outros fariseus religiosos que estavam criticando Jesus. Jesus diz: eu vim buscar pessoas assim doentes, porque os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu vim buscar quem vocês categorizam como pecadores. Isso é interessante, porque o Evangelho, ele é tão maravilhoso, que quanto mais cheio do Evangelho você está, menos você se enquadra dentro dessas categorias denominacionais, religiosas que existem. E Jesus não se encaixava nessas categorias, porque Jesus não veio aqui para seguir os ditames de uma religião. Ele veio aqui para buscar e salvar o que estava perdido. E quando Jesus recebia aqueles
pecadores dentro daquela sociedade e lidava com os religiosos infelizes daquela época, o que Jesus estava fazendo era buscando, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, gente que não passava de gente infeliz, cansados, sobrecarregados, frustrados, sem esperança no mundo. Gente rica e pobre, isso não importava. Jesus teve encontro com pessoas miseráveis e com pessoas riquíssimas, e em ambos os casos Jesus fazia sempre o mesmo movimento, era o movimento de buscar gente que estava perdida, gente que era infeliz no meio da pobreza e gente que era infeliz no meio da riqueza, porque nenhuma dessas coisas pode produzir felicidade. Mas esse texto nos ensina como você pode realmente experimentar felicidade. E a primeira maneira como Jesus nos ensina isso, nessa terceira parábola que é contada, que é a parábola que nós chamamos de parábola do filho pródigo, mas esse nome não é bom, e esse nome aliás não é nem inspirado, que esse título em negrito que está aí em cima do texto bíblico, esse título foi colocado posteriormente. Essa parábola não fala sobre o filho pródigo, essa parábola fala sobre o amor pródigo de Deus, alcançando pessoas perdidas e infelizes, que precisam de um recomeço, que precisam encontrar sentido e alegria na vida. Você está sem sentido e sem alegria na vida hoje? Você tem um bocado de coisa, mas no fundo, quando você põe a cabeça no travesseiro, você sabe que você é infeliz? Então ouça isso: a verdadeira felicidade não está lá fora, a verdadeira felicidade não está em nenhum lugar, não está em nenhum título. A verdadeira felicidade está na presença de Deus. Ou seja, usando o nosso texto, a verdadeira felicidade está na casa do Pai. Esse moço aqui, por algum motivo ele estava vivendo um momento de rebelião na vida, e ele achou que ser feliz era sair da casa do Pai, e ele decide fazer isso. E o pai divide lá a herança, dá logo a parte dele, e não poucos dias depois que ele toma essa decisão, ele vai embora. E o texto é tão sucinto e objetivo e diz: logo depois ele gastou tudo isso, acabou todo o dinheiro, veio uma crise terrível naquela região, e esse moço entrou numa total infelicidade, porque as aventuras que ele viveu, proporcionadas pelos recursos que ele tinha, trouxeram para ele alegrias temporárias, mas não trouxeram felicidade. Muito pelo contrário, elas agravaram a infelicidade que ele já estava sentindo, porque apesar de estar vivendo na casa do Pai, ele não vivia com o Pai, porque o coração dele estava longe do seu Pai. Ele estava na casa do Pai, mas o coração dele estava lá longe, imaginando ele que longe do Pai, vivendo a sua liberdade, ele seria feliz. Será que esse não é exatamente o quadro da sua vida? Achando que fora da casa, para você que ainda é solteiro, vive com o seu pai, fora da casa do seu pai você vai ser feliz? Seu pai diz: filho, você tem que ir para a igreja, vamos comigo, você é filho de crente, mas você vem aqui porque você é obrigado, porque você acha que você vai ser feliz mesmo o dia que você não precisar vir mais. Será que você não passa de uma pessoa infeliz porque você ainda está iludido, enganado, achando que ser feliz é imitar alguma dessas pessoas famosas que aparentemente têm uma vida feliz? Infelizmente, nós nos iludimos com muitas coisas, achando que felicidade é ali, é aqui, é fazer isso, aquilo. E o Evangelho do Senhor é tão simples. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado e a nossa rebelião nos afastou de Deus, e nós nos perdemos neste mundo de ofertas as mais diversas, mas nenhuma capaz de satisfazer o vazio do coração do homem, que faz com que ele fique triste, que faz com que você seja infeliz, com que você seja frustrado. E a única peça que preenche esse vazio é o Pai, é Deus. E você vai poder ao longo da sua vida bater em muitas portas, mas nenhuma dessas portas vai resolver o vazio do seu coração e da sua alma. Você pode até começar a fazer parte de uma igreja, você pode até se infiltrar e começar a participar de um corpo como esse daqui, de uma família como essa daqui, mas se o seu coração não se converter ao coração do Senhor, se você não se render ao Pai, se você não buscar a presença do Pai, você não vai desfrutar de felicidade. Me desculpe a franqueza, a história desse moço
junto com a história de centenas e de milhares e de milhões de pessoas, inclusive a sua história comprovam isso. Você não precisa falar para mim, mas olhe você mesmo para a sua história e diga: se é possível ser feliz sem Deus. Olhe para todas as suas tentativas e diga quantas delas foram suficientes para te tornar uma pessoa feliz. A verdadeira felicidade só pode ser desfrutada no Pai. Então eu pergunto a você: você quer ser feliz? Então você precisa se deixar achar por Deus nessa noite, porque esta é a missão do Pai. O Pai veio buscar e salvar quem está perdido. Se você está infeliz, deixa eu te dizer, você está perdido. Talvez seja um perdido dentro da própria casa do Pai, mas você está perdido. E só tem uma saída para isso: é o seu coração ser convertido inteiramente ao Pai. Porque felicidade só no Pai. Muito bem, mas você fala assim: pastor, eu conheço o Pai, mas eu me rebelei contra Ele e fiz coisas terríveis, e agora o que eu faço? Então eu convido você a dar mais um passo nessa história. Essa história é a história de um moço que fez algo terrível contra o seu pai. Ele considerou seu pai como se o pai estivesse morto. Ele pediu: pai, me dá a sua herança. A gente só pede herança de quem? Quem já morreu. Ele ofendeu o pai. Dentro daquela sociedade, ele, de certa forma, ele desmoralizou o seu pai. E ele foi viver, o texto diz que ele foi viver dissolutamente. E só para resumir o que isso tudo significa que ele foi viver uma vida moralmente questionável. E nessa vida que ele viveu, ele deu com os burros na água. Tropeçou e tudo deu errado. Na busca por felicidade, ele caiu. E quando ele caiu, ele não apenas perdeu o que ele tinha, mas ele começou a ser humilhado pelas circunstâncias que ele estava passando. E no meio da sua humilhação veio também a fome. Fome essa de tal maneira que ele chegou a almejar comer o que os porcos comiam. E diferente do que às vezes a gente ouve que os porcos comiam lavagem, não é lavagem. Alfarroba é uma semente inclusive usada para fazer chocolate para quem tem intolerância à lactose. É muito gostoso. Uma vez eu preguei sobre esse texto, alguém ouviu e trouxe para mim um chocolate feito com essa semente. E é muito boa. E isso justifica ele ter sentido vontade de comer aquilo, porque não era nada desagradável. Mas ele não podia, o que o texto diz é que não lhe davam nem aquilo que os porcos comiam. E no meio do seu desespero ele lembrou da casa do pai, mas ele lembrou principalmente da maneira como o seu pai tratava inclusive os seus empregados. E naquela época empregados ali é um eufemismo, eram escravos mesmo. Mas ele lembrou que até os escravos na casa do pai eram tratados com dignidade. E às vezes a gente acha que a casa do pai é um lugar ruim, mas a casa do pai é o melhor lugar para se estar. E então ele decide voltar para a casa do pai. E essa foi a melhor de todas as decisões que ele tomou, porque no caminho de volta para a casa do pai, quem estava procurando o que tinha sido perdido? O pai estava no caminho, de longe o avistou, e quando viu, a alegria do pai pode ser sentida através da maneira como ele reage. Ele recebe o filho, ele abraça o filho, ele beija o filho, ele chama os seus servos e pede que eles tragam roupas novas, pede que coloquem um anel, que significa que ele era filho, pede que ele coloque sandálias nos pés do seu filho que voltou, porque o seu filho não ia ser recebido como o filho pediu, quando ele disse: pai, pequei contra ti, me dá um emprego aqui, me trata como um dos seus escravos. O pai disse: aqui você não vai ser escravo, aqui você é filho do pai, e você vai voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Então deixa eu te falar uma coisa: se você hoje está enfrentando e amargando a infelicidade, porque em algum momento da sua caminhada, do seu relacionamento com Deus, você tropeçou, então deixa eu te dizer que hoje o Senhor te trouxe aqui, porque Ele é como um pai que busca o que se perdeu, mesmo no meio da rebeldia, mesmo no meio da nossa insistente necessidade de se afastar de Deus, na busca de coisas enganosas dessa vida. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te abraçar, porque Ele quer colocar um anel no seu dedo e dizer para você que você é filho dEle, e que nada pode te tirar da mão dEle. Ele quer te colocar umas sandálias nos pés, para que você entenda que Ele não te chamou para ser escravo dEle, mas Ele te chamou para adotar na sua família você, porque é isso que traz felicidade ao coração. Pare de se iludir com as ofertas desse mundo nefasto. E a gente sabe muito bem que nada está dando certo nesse mundo.
Desde o Antigo Testamento, a Bíblia faz referência a esse mundo como um mundo caído, um mundo onde as coisas estão em ruínas, destroçadas, e não importa, por mais bonita que seja a casa que você mora, por mais legal que seja o seu patrão, por melhor que seja a sua namorada, o seu namorado, nenhum deles pode substituir o lugar de Deus na sua vida. Eles podem te dar alegrias temporárias, mas eles não vão te trazer felicidade. Mas a boa notícia, que é a notícia do Evangelho, é que este pai perdoa filhos desobedientes, e esse pai busca esses filhos, e esse pai recebe esses filhos, e esse pai trata esses filhos com amor, com bondade, com generosidade. Então, meu querido e minha querida que estão aqui nesta noite, o Senhor te chamou aqui para um momento de reconciliação. Esse é o último domingo do nosso primeiro mês de 139 anos. E o que Deus sempre fez através da vida dessa igreja foi alcançar pessoas que estavam perdidas, para que elas pudessem realmente desfrutar da felicidade de viver na casa do Pai. E hoje chegou o dia de você parar com essa peregrinação para longe da casa do Pai, porque a felicidade é na casa do Pai, não é neste templo, mas é na presença de Deus. E o Senhor, Ele pode ser alcançado por uma oração sua, Ele pode ser alcançado por uma lágrima sua. Você deve se arrepender. Todos nós sabemos muito bem que este caminho de reconciliação é o caminho do arrependimento, porque foi isso que esse moço fez. Ele percebeu que ele fez bobagem, mas ele lembrou que o seu pai é um pai que aceita arrependimento, e é um pai que sabia tratar com amor aqueles que se aproximavam dele. Você quer verdadeira felicidade? Essa felicidade está na casa do Pai. E este Pai é um Pai amoroso e perdoador, que recebe filhos rebeldes de volta. Então está na hora de você voltar. E este é um convite gracioso do Senhor. Mas daí você pode dizer: pastor, não é o meu caso. Eu estou infeliz, mas eu estou na casa do Pai. Eu estou infeliz, mas eu não me rebelei, eu rebelei no passado e já voltei, mas eu continuo infeliz. Na realidade eu estou insatisfeito, parece que está faltando alguma coisa. E aí tem um terceiro personagem dessa história, que é um filho, que aparentemente fazia tudo certo. Estava na casa do pai, não foi embora, e quando estava voltando do seu dia de trabalho, ele viu aquela festança na casa do pai. Chamou um dos servos e perguntou: por que esse pessoal está tão contente? O que está acontecendo? Qual é a novidade? E aí o servo diz: olha, o seu pai nos convocou para fazer uma grande festa, porque aquele seu irmão que estava perdido foi achado. O seu pai disse que ele estava morto e agora ele reviveu, e é tudo maravilhoso, e é festa. Seu pai pôs uma roupa nova nele, pôs um anel no dedo, seu pai colocou uma sandália nos pés dele, e seu pai mandou matar um novilho cevado, e nós estamos tudo festejando, porque o seu irmão voltou. Esse moço, com o coração cheio de insatisfação, não quis entrar na festa, e o pai amoroso percebeu que estava faltando alguém naquela festa. Então o pai sai, e o pai vai buscar o seu segundo filho que estava perdido. Ele tinha um filho perdido longe de casa, mas ele também tinha filhos perdidos dentro da própria casa. E então ele vai conversar com esse filho, e o filho diz: olha, aquele teu filho, ele não chama de meu irmão, aquele teu filho que gastou o que você tinha, que gastou as nossas riquezas com prostitutas. E aí, você veja que tem o exagero dele. Primeiro assim, que o filho não gastou nada que não fosse dele. O pai fez uma divisão de herança e o filho recebeu o que era justo. Ele não gastou o que era do pai, nem o que era do seu irmão. Ele gastou dele, não querendo justificar o que ele fez, porque o que ele fez foi errado, mas ele gastou dele. E essa divisão foi uma divisão interessante, porque o pai diz assim: filho, você está aqui comigo e tudo que eu tenho é seu. Significa que, se foi dividido em 3, o filho que estava em casa ficou com a maior parte, porque o pai disse: olha, o que é meu é seu. Então ele ficou com 2/3, e o que saiu tinha ficado com 1/3. Era para esse cara estar pleno de satisfação, de alegria e de felicidade. Mas quando essa conversa vai se desdobrando, e o pai começa a dizer: seu irmão voltou, ele está aqui, nós recuperamos. O moço vai e continua argumentando com o pai e diz o seguinte: mas eu sempre estive aqui, você nunca me deu nem um cabritinho para eu comer com os meus amigos. Aí o pai olha para ele e fala assim: mas filho, peraí, como assim nunca te dei? Tudo que está aqui
te pertence, é tudo seu. Sabe o que tinha acontecido com esse moço? Dentro de casa, ele estava sofrendo de uma cegueira que ele não conhecia o pai, não sabia da generosidade do pai, não sabia do amor do pai, não sabia do quanto o pai o amava. E é interessante que o filho que estava lá longe em rebeldia, no meio da fome e da humilhação, ele lembrou do quê? Do caráter amoroso do seu pai. E esse aqui que está vivendo numa condição absolutamente boa, ele não sabia do amor do seu pai, e o seu pai tem que relembrá-lo disso. Então deixa eu dizer, se o mal crônico seu, como é o mal crônico da maioria dos cristãos do século 21, se o mal crônico é a insatisfação, nada está bom, o culto não é bom, as coisas que Deus te deu não são boas, não são suficientes, você está sempre querendo aquilo que Deus deu para o outro, se a música não é boa, a igreja não é do jeito que eu queria, a minha própria família não é o que eu sonhava, os meus filhos não são o que eu imaginava, o meu trabalho não é o que eu queria, e você passa o dia inteiro reclamando num mar de insatisfação e ainda diz que é crente. Sabe o que este texto tem como mensagem para você? Esse texto diz: cai na real, você está vivendo uma vida infeliz, mas você está vivendo essa vida infeliz não é por culpa do pai, é por culpa sua mesmo, porque você se rebelou e não se deu conta disso. Você também foi embora da casa do pai e nem percebeu. Você confundiu a fonte da felicidade. Ao invés de você perceber que esta fonte é o próprio Deus, você colocou o seu coração nas coisas que Deus podia te dar, e você achou que isso era a fonte da felicidade. E quando Deus não te deu tudo que você pediu em oração, você ficou bravo com Deus, você se rebelou com Deus. Mas diferente do outro que foi embora, você não teve coragem de sair, mas ficou aqui amargurado, com raiva, bravo, ranzinza, cara amarrado o tempo inteiro. Você não percebe que você está infeliz? Todo mundo do seu lado percebe que você está infeliz, só você não percebe. Mas meu querido irmão, nosso Deus é tão generoso, tão bondoso, que Ele mandou o seu Filho para dizer para nós também. E essa mensagem é para aqueles fariseus e escribas que ficavam reclamando que Jesus comia com pecadores, que se achavam sãos, mas na realidade eles também estavam doentes. E Jesus disse: eu vim buscar, Pai me mandou aqui para buscar perdidos. E então eu imagino aquela cena, aquele pai dando um abraço. Sabe aquele abraço de pai que pega e aperta o pescoço do filho? Vem cá, ó, legal, vamos lá para dentro dessa festa, porque nós já perdemos tempo demais aqui do lado de fora. O que eu tenho é seu, pede o que você quiser. Quer um novilho cevado para você brincar com seus amigos amanhã? Vamos fazer outra festa amanhã. Eu imagino que essa história termina assim, porque quando Jesus citou essas histórias, Ele termina essas histórias sempre dizendo: da mesma forma, há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Nós precisamos entender isso. E o que Deus espera de você não é que você seja um crente perfeito. O que Deus espera de você é que você seja um filho que creia no amor dEle, que você se satisfaça com Ele, e que você, se um dia tropeçar, lembre do caráter do nosso Deus, que é um caráter de amor e de bondade. Me permitem encerrar isso tentando deixar ainda de alguma maneira isso desenhado na sua mente, um exemplo de infância. Quando nós éramos crianças, 7 anos de idade, e pelo menos uma vez por ano, eu e alguns primos meus íamos para a casa do vô Romão. Vou explicar por que vô Romão. O nome dele era José Romano, morava numa cidadezinha no interior de Minas, chamada São João do Manhuaçu. Ele nasceu nessa cidade, viveu nessa cidade, foi primeiro sanfoneiro de baile, mas um dia o Senhor o alcançou, o salvou, e ele se tornou presbítero de uma igreja presbiteriana durante tantos anos que ele recebeu o título de presbítero emérito. Eu aprendi o que é um presbítero convivendo com meu avô, e até hoje ele é o grande exemplo de presbítero para mim. E ele era um sujeito simpático, brincalhão, tinha um olho cinza riscado que era apaixonante, usava um cinto que era um cinto verde que imitava a cor de jacaré, era só imitação, mas todos os netos queriam o dia que ele morresse que aquele cinto ficasse para os netos.
E uma vez por ano a gente tinha um encontro marcado na casa do vovô. A casa do vovô tinha 4 cômodos: uma sala, uma cozinha e 2 quartos. O quarto do vovô e o quarto do resto. Não tinha forro, tinha 2 lâmpadas. Uma que iluminava a sala e a cozinha, e uma outra que iluminava o quarto do vovô e o quarto da visita, porque não tinha forro e as 2 lâmpadas ficavam lá no alto. Vovô, quando decidia dormir 7h30 da noite, ele ia para o quarto e apagava todas as luzes da casa, e os netos que dormissem, porque se a gente ficasse fazendo barulho, ele ficava incomodado e ele brigava. O que tinha de divertido na casa do vô? Não tinha piscina, não tinha um quintalzão, tinha uma horta que ele não deixava a gente nem chegar perto de lá. Ele falava que moleque na horta da borboleta. Ele falava que não pode ir na horta. Por que a gente gostava de ir para a casa do vovô? Não era na praia, não tinha um playground. Na cidadezinha no interior de Minas, se você for lá, você vai ver que não tem nada lá. A gente gostava de ir na casa do vovô porque tinha o... Infelizmente não tenho mais. Mas a casa do vô era o melhor lugar para passar as férias, porque o vovô estava lá. É o mesmo que o salmista Davi diz lá no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque ele é um saco do Papai Noel que me dá tudo? Não. Porque se eu tenho o Senhor como pastor, eu preciso de mais o quê? Sabe por que a verdadeira felicidade está na presença de Deus? Porque se você tem Deus, você não precisa de mais nada para ser feliz. E a boa notícia que Jesus trouxe é essa: o Pai está buscando os seus filhos perdidos. E essa é a boa notícia que eu quero deixar com você nessa noite. O Pai veio buscar os seus filhos perdidos. Ele pagou um preço altíssimo pela vida dos seus filhos perdidos, que foi a vida do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que nós fôssemos salvos. Então, de coração, amorosamente, eu quero dizer para você: deixa de ser cabeça dura, deixa de ser desobediente, turrão. Amorosamente, o Pai te espera hoje. Não perca mais nenhum dia da sua vida, porque você não vai ser feliz em outro lugar. Só vai ser feliz na presença de Deus. Pastor, mas eu fiz coisas terríveis. O Pai perdoou. O Pai perdoou. E a prova disso é que nós estamos aqui. A prova disso é que eu estou aqui. Mas pastor, eu não sou desses, mas eu sou da igreja, mas estou triste, estou insatisfeito. Então nós vamos orar hoje e vamos pedir para o Senhor, para que Ele restaure em você a consciência sobre o caráter dele. Um pastor, hoje pastor Ben Manning, ele era um padre, foi padre durante muitos anos, e o evangelho, como eu disse para vocês, quanto mais encharcado um coração fica com o evangelho, menos os parâmetros fazem sentido. E hoje ele não é mais padre, mas também não é pastor de igreja, ele é um pastor. Ele escreve muito, e ele diz num dos seus livros que a única pergunta que fará algum sentido quando nós fecharmos os olhos e comparecermos na presença de Deus é a seguinte: Deus vai olhar como um pai para você e falar assim: você acreditou no meu amor por você? Porque a diferença entre uma eternidade no inferno e uma eternidade na presença de Deus é se você acreditou que Deus te ama ou não. Se você acreditou, se você acredita que Ele te ama, o apóstolo Paulo diz que nada poderá nos separar desse amor. Então hoje este amor com laços eternos te atrai, te chama. Chega de andar longe, chega de tentar resistir. Você que é filho, não adianta tentar resistir mesmo, porque o Todo-Poderoso vai te trazer mais cedo ou mais tarde, porque ninguém pode fugir